Meu, beleza? Professor Michael aqui, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito frio por aí? Um pouquinho, né? Esse final de semana foi bastante frio. Aqui tá frio, meu quarto aqui é em cima, então eu tô bem agasalhado aqui, mas tá frio. Beleza? Galera, vamos partir aí para um item novo para vocês, tá? Onde a gente vai ter variáveis novas. Mas no primeiro ano a densidade é tranquila, tá? Mas como já estamos se aproximando do final do ano, eu tenho que apresentar a densidade para vocês, beleza? Então sejam bem-vindos a essa aula. Prazer, densidade. Então vamos lá. De cara já a gente vai por dentro da fórmula, tá? Densidade é a relação existente entre massa e volume. Acabou, é só isso. É a razão entre a massa e o volume, tá? O que é difícil na densidade? Você não errar a unidade. A densidade que vocês vão ver aqui é só massa sobre o volume, tá? A densidade básica, tá? Então, assim, só que você tem que tomar cuidado com a unidade da densidade, porque ela vai depender muito da unidade da massa e do volume. Vamos lá que eu vou te explicar melhor isso. E a gente vai calcular para você ver como é bem simples. A fórmula é D de densidade igual a massa, que é o M, dividido pelo volume, tá bom? Só que no sistema internacional, a densidade ela é dada em quilograma metro cúbico ou em grama centímetro cúbico, tá? Ou em grama mililitro. Então, você tem que lembrar que um metro cúbico tem 1000 litros, né? E aí, 1 centímetro cúbico tem 1 ml. Isso é um pouco complexo, tá? Porque vocês veem essas transformações em matemática, na física a gente vê lá no nono e no início do ano a gente viu também um pouco de transformação assim de unidade. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: grama só se divide com centímetro. Pega isso. E quilo só com metro, tá? Então vamos lá. Quilo sempre com metro. Consequentemente vai ser metro cúbico porque é volume. E grama sempre com centímetro. É a correlação que eles têm na escala, tá? É a correlação que eles têm na escala. Qual é essa correlação? O quilo se equivale a metro, né? Só que o quilo é peso e metro é distância, e o grama se equivale a centímetro, tá? Eu não estou botando nem o cúbico aqui porque já é óbvio, porque todos vão vir em cúbico porque é volume, tá? Então fiquem atentos só nisso. E aí a densidade, a massa em gramas, o volume tem que ser em centímetros cúbicos. E aí, consequentemente, a densidade vai ser grama por centímetro cúbico, tá? Que vai ser a união, né? Massa, grama e o volume centímetros cúbicos. E a densidade vai ser essa resposta. Se a massa tiver em quilo, volume em metro cúbico. Ou transforma o quilo, se o volume tiver em centímetro cúbico, transforma o quilo para grama. Isso aí a gente já sabe, né? Para eu transformar o quilo para grama, eu multiplico para 1000. E para eu transformar a grama para quilo, eu divido por 1000. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. A densidade pode ser expressa para uma substância ou para uma mistura de substâncias. Aí eu trouxe aqui, ó. Por exemplo, a densidade da água nas condições ambientes. Água é como se fosse a partida, tá? É 1 grama por centímetro cúbico. O que quer dizer que 1 centímetro cúbico ou 1 ml há 1 grama de água. Então, é para você ver o peso da água, para você ter relação de peso com líquido. Por exemplo, você vai pegar uma garrafa d'água de 2 litros, você vai medir, se a tua água tiver com a densidade legal, ela tem que ter 2 kg. Mas normalmente tem poluentes, né? Tem micróbios, que vai fazer a água ficar um pouco mais pesada, entre aspas, mais densa. Água de poço, o pessoal fala que tem, né, um gosto diferente, porque é mais denso, por causa do barro, né? Dos minerais. E aí você vai ter uma elevaçãozinha, aí normalmente fica 1,0,3, 1,0
um 0,2, né? O que é muito pouco em pequena escala. Lógico, se você transformar isso em uma escala grande, você vai ter uma caixa d'água de 1.000 litros não pesando 1 tonelada, e sim um pouco mais, porque 1.000 litros ali, a água não vai ter um grama centímetro cúbico, com certeza. Até por causa do que eu estou te falando, de todos os agentes, né, que tem, né, barro, sujeira, isso tudo faz a água ficar mais pesada, entre aspas. Na verdade, não é pesada, é mais densa, tá? Então vamos lá. Já a densidade da mistura varia de acordo com a quantidade das substâncias envolvidas. Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Preparamos meio litro de solução, misturando 50 gramas de um sal em 500 gramas de água. Então eu peguei 500 gramas de água, botei a água já em grama e peguei 50 gramas de sal. Aí eu vou mudar a densidade da minha água. Por quê? Ó, quanto que é a massa? A massa é quanto? A massa é 500 gramas. 550 gramas, desculpa. Fiquem atentos. A massa é 500 gramas da água e 50 gramas do sal. Tá? Tá até aqui. Tá? Dividido por quanto? Dividido pelo volume. O volume da água é 500 gramas de água, então a água ocupa 500 ml. É um copo, imagina um copo de 500 ml. Tá? Um copo de 500 ml. É um copo de Coca-Cola grande do McDonald's. E aí eu pesei aquele copo e aquele copo deu 500 gramas. É por isso que eu botei 500 ml ali. Então 500 ml aqui com a água 1, 500 vezes 1 é 500. Então o volume vai ser 500 ml. Então aí eu vou pegar, para eu saber a densidade dessa água misturada com sal, o que eu vou fazer? Vou pegar os 50 do sal mais os 500 da água, esse é o peso, vai dar 550. E vou dividir pelo volume da água. O volume que 500 gramas ocupa é 500 ml, porque a água está a 1, tá? E aí eu divido 550 por 500, e aí a minha densidade já da água já não vai ser 1. Olha lá, ó. Já vai ser 1,1, porque vai ficar mais pesado, por causa do sal, né, gente? O sal vai deixar a água mais densa, tá? Pensa assim, peso do líquido é a densidade, pensa dessa forma. Beleza? Então vamos lá. A densidade também varia conforme a temperatura. Por exemplo, ao se tornar gelo, a temperatura abaixo de zero, a densidade da água fica menor, né, do que no estado líquido, passando para... Então, assim, o gelo já cai, lógico, ele está gelado, né? Ele cai para 0,92. Então, cai aí 8 centésimos, né? Inclusive por isso que o gelo flutua. O gelo flutua porque ele é menos denso que a água, tá? Ele é mais leve, pois ele é menos denso, lógico. Já no álcool, o gelo afunda, pois a densidade do etanol é menor que a do gelo. Então, aí é uma parada legal. O gelo na água, ele flutua, né? Lógico, a gente bota o gelo lá no copo, o gelo não fica em cima. Mas o gelo no álcool, tá? No etanol, ele desce, porque o álcool ele tem a densidade menor ainda do que o gelo. Então, o que fica submerso tem sempre a densidade maior. Se eu botar um azeite e um vinagre, qual é o que fica em cima e qual é o que fica embaixo? O que fica em cima é mais denso, e é o azeite que fica em cima. O vinagre fica embaixo, porque o vinagre ele é mais leve, né? Então ele fica lá para baixo. Beleza? Então vamos ao nosso exemplo 1, tá? Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Muito parecido com aquela. Aquela era 50 e 500, essa aqui é 30 e 300. Considerando que o volume da solução é 300 ml, a densidade da água em gramas litro será de quanto? Gente, a resposta vai ser a mesma. A resposta vai ser 1,1. Já dá para ver, né? Enfim, eu nem reparei isso aqui, mas vamos lá. Mesmo esquema daquele outro exemplo que eu trouxe praticamente 2 exemplos iguais, mas você vê que funciona muito parecido. Então eu tenho a massa 1, que é 30, e a massa 2, que é 300. Eu somo as duas massas,
vou ficar com 330 e eu vou dividir pelo espaço que ele ocupa, que é o volume da solução, e vai dar a divisão de 330 por 300, que dá 1,1 a densidade, tá? E aí o exemplo número 2, aí esse já é diferente, tá? A solução cuja densidade é de 1.150 gramas por litro foi preparada, tá? Dissolvendo 160 gramas dessa substância aí, NaOH, né? É nitrato de alguma coisa, em 760 centímetros cúbicos de água, tá bom? Determine, respectivamente, a massa da solução obtida e seu volume. Aí ele dá a densidade da água de 1. Beleza, a densidade da água de 1 fica tranquilo para mim. Beleza? A solução, aí ele já me dá uma densidade aqui de 1.150, tá? E ele dissolve uma massa de 160 em 760 centímetros. Então, esse aqui é o volume, centímetro cúbico. Isso aqui é uma massa que ele dissolve, tá? Então, vamos lá. Então, como que fica? Primeira coisa, a massa da solução é dada pela soma, né? De 160 com a massa do solvente. Beleza? Até aí tudo bem, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que achar essa massa, tá? Eu tenho a densidade, tá? Que é 1, e tenho o volume, que é 760, tá? Eu isolo a massa, a densidade vai passar multiplicando o volume, eu vou ficar com 760 gramas de massa, beleza? Aí agora, para eu descobrir a massa do volume, eu somo a massa que eu descobri mais a que eu tenho, que é 160, tá? Só que eu não precisaria fazer aquele primeiro cálculo, porque eu sei que 760 é o espaço que a água ocupa. Então eu já poderia jogar ele como massa. Eu fiz aqui o passo a passo para vocês entenderem como funciona. Já que a água é 1, não vai mudar em nada. Se eu tenho a densidade da água como 1, galera, todo o espaço vai ser o peso da água, porque vai ser isso 1. Se eu tenho água 1 e tenho 300 centímetros quadrados, 300 centímetros cúbicos, a água vai ser 300. Se eu tenho água 1 e 1 milhão, a água vai ser 1 milhão. Se eu tenho água 1 e tenho 722, a água vai ser 722, porque 1 multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então eu não precisava fazer essa conta aqui, tá? Era só pegar direto 760 e somar com 160. Dá 920, agora é mole. É só eu pegar e achar o meu volume. Ele quer o volume, tá, gente? Então, densidade é igual a massa sobre o volume. Beleza? Densidade é igual a massa sobre o volume, tá? E aí, como é que eu vou fazer? O volume vai passar para cá. Primeiro eu armo. O volume vai passar para cá, multiplicando, e depois SD vai passar para cá, dividindo M. Eu vou ter a fórmula de volume é igual a massa dividido pela densidade. Se quiser fazer direto, pode fazer direto. Quanto que é a densidade? 1.150, tá? Igual a quem? A massa, que é 920, dividido pelo volume que eu quero achar. Aí você vai passar para cá, vai ficar 1150V igual a 920, tá? V é igual a 920 sobre 1050. V é igual a 0,8, tá? 0,8 o quê? Litros, tá? 0,8 litros. 0,8 litros é 800 ml, né? Porque 1 litro não é 1000 ml? Isso aí a gente sabe. 1 litro é 1000 ml. 600 ml é 0,6. 0,8 litros é 800 ml. Beleza? Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil. Tá bom? A base foi a página 222 do livro de vocês, Série Brasil. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Eu fui. Valeu!